E quando você tem o seu planejamento totalmente pronto, quando você tem o seu planejamento, quando você se planeja, quais são os benefícios? O que você tem de importante com você? Vamos pensar da seguinte forma: quando você vai fazer uma audiência, você estuda aquele processo, dependente da parte que você vai atuar, você estuda qual é a tese de mérito ali que está sendo adotada, você provavelmente verifica em qual vara, no meu caso é a vara do trabalho, qual vara do trabalho esse processo está sendo processado, verifica o juiz que está naquele determinada secretaria, verifica qual é o tipo de as decisões, qual é o posicionamento que aquele magistrado ou magistrada tem adotado. Assim você se prepara para essa audiência, de como você vai se colocar naquela posição. O que é isso? Você tem total conhecimento do ambiente no qual você está inserido. Você tem clareza total do passo a passo que você vai tomar para alcançar aquele posicionamento que você determinou. Nesse primeiro caso, foi uma audiência trabalhista. Pode ser a abertura de um escritório, como eu havia dito anteriormente. Pode ser entrar no escritório de advocacia, se tornar sócio ou associado. Eu começo com essa imagem, como havia dito anteriormente, eu me mudei para São Paulo. E essa imagem, eu tirei essa foto quando eu estava indo para São Paulo, inclusive, dentro do carro, em que lá no fundo eu estava num momento tão feliz da minha vida, que eu estava com aquela questão bem assim: olha, lá naquele horizonte está o sucesso que eu desejo para mim. Lá está a minha advocacia. É lá que eu quero chegar. Mas vem aquela questão. Eu fui com uma enorme vontade de crescer, uma enorme vontade de aprender, mas sem me planejar para o que me esperava lá naquela cidade. E aí o que aconteceu? Eu me deparei com os seguintes desafios. Primeiro desafio: o posicionamento. Como que eu iria me posicionar naquela cidade? Como que eu ia me tornar uma referência? Lembra que o Dr. Felipe Rossi, nos primeiros palestrantes, me informou: seja referência naquela área que você vai atuar. Como que eu seria uma referência? Como eu iria adotar o meu posicionamento numa cidade enorme como São Paulo? Esse foi um dos primeiros desafios que eu encontrei lá. Outro desafio: como cobrar, como precificar o meu valor. Quanto vale a minha hora? Acho que alguns profissionais aqui com certeza já devem ter recebido uma das seguintes objeções mais famosas dos clientes, que seria: olha, eu consultei um outro advogado e esse advogado cobra menos do que você. Então eu já sei, então o cliente já chega para você: eu já olhei no Google, já sei as ações e tal. Eu tive essa dificuldade muito grande no começo, eu não me planejei, não me preparei, então eu não apresentei a proposta adequada do meu propósito de valor, do propósito de honorários. Esse foi outro desafio. Também tem a questão da inserção no mercado de trabalho, que está altamente ligada com as entrevistas de emprego. Lembra que muitos dos nossos palestrantes aqui falaram muito sobre você se jogar no mercado, mas de uma forma definitiva. O Dr. Felipe falou: você quer ser advogado? Essa questão não havia na minha mente. Eu sabia que eu queria ser advogado, mas eu queria ser advogado dentro do escritório, eu queria abrir o meu. Eu fui simplesmente para a cidade, me joguei lá, a cara na coragem. E é isso. Então eu tive esses empecilhos, eu fiz várias entrevistas e não fui chamado em nenhuma delas. Não fui aceito em nenhum dos escritórios. Também como sair da invisibilidade e como que o cliente iria me encontrar. Tudo isso se deu, na verdade, pela questão da falta de direcionamento e da falta de conclusão do que eu realmente queria. No final das contas, eu queria ser advogado profissional. Eu queria ser um advogado liberal, um profissional liberal, um advogado autônomo. Não queria ser contratado no escritório de advocacia. Eu queria definir os meus horários, eu queria definir quem são os meus clientes, eu queria definir onde eu iria trabalhar. E por justamente quebrar a cara com esses desafios, eu me senti frustrado, engordei bastante e comecei a ter aqueles pensamentos negativos de: será que você consegue mesmo? Será que você não fez besteira de estar aqui? Foi justamente a minha falta de planejamento, a falta de direcionamento que me levou a ter esses desafios e não conseguir superá-los naquele momento. Foi a partir do momento que eu defini o que eu queria. Eu falei: não, eu vou ser agora um profissional liberal, eu quero ser advogado autônomo. E defini, e concentrei a minha energia em trabalhar com isso. Eu trabalho hoje eu sou advogado trabalhista, advogado especializado em advocacia trabalhista e previdenciária, principalmente com atenção às empresas, no que se refere a prevenções contra acidentes do trabalho. Eu adotei esse posicionamento e concentrei a minha energia em me aprimorar nessa área
e conseguir criar um produto jurídico meu para fim de oferecer a esses clientes que eu defini quais eram esses meus clientes. E quando eu me planejei para fazer isso, quando eu resolvi retirar todo aquele pensamento negativo, quando eu realmente defini o que eu iria fazer para a minha vida lá em São Paulo, foi quando tudo mudou. Foi quando eu consegui captar alguns clientes, foi quando eu consegui me tornar referência na área, foi quando eu, inclusive, recebi convites da própria OAB de São Paulo para palestrar lá, inclusive, lá tem uma foto aqui embaixo, fui convidado pelo presidente da Comissão de Coaching Jurídico para realizar uma palestra sobre planejando a sua advocacia para 2019. Coincidentemente, foi no dia 3 de dezembro de 2018, um ano atrás. Lá em cima foi a primeira reunião, também a convite da Comissão de Coaching Jurídico de São Paulo, em que eu fiz uma reunião com todos os profissionais ali, todos animados, engajados, em que falamos sobre planejamento. É uma área que eu adoro, é planejamento, falar sobre estratégia. E aqui eu coloquei duas perguntas que fazem total diferença, que é o seguinte: quais histórias você escolhe viver? E qual caminho você escolhe percorrer? Mas sem mais delongas, vamos falar agora sobre planejamento. Como que você vai se planejar da forma correta, de uma forma certeira, onde você vai conseguir sair da média, como foi dito aqui na mesa. Você tem lugar no mercado? Sim. Tem mercado para advogados e advogadas que se destacam no mercado. Não é daqueles que fazem sempre o mesmo. E para fazer isso, como dito no começo, você tem que ter o conhecimento total do ambiente no qual você está inserido. Então a gente faz uma análise de ambiente nessa questão. Começando pela seguinte pergunta: quais são as suas habilidades marcantes? No que é que você se diferencia dos demais? O que é que você faz e só você faz? O que é que você faz que as pessoas olham e falam: esse doutor aqui é típico dele. Ou então a doutora lá. O que é que como você se diferencia? E aqui, meramente a título exemplificativo, eu coloquei da seguinte forma: elaboração de peça processual, caso a sua escrita, realização de audiências, sustentação oral, também ocupar um cargo de liderança. Por outro lado, quais são as suas questões que você precisa melhorar? Quais são os seus pontos internos seus que você precisa desenvolver? Quais são aquelas habilidades que você precisa aprender para alcançar aquela determinado objetivo que você deseja, aquela determinada conquista que você deseja? E aqui também, meramente exemplificativo: ansiedade, nervosismo, procrastinação, a cobrança de honorários. Lembra que eu falei no começo que eu tinha dificuldade de cobrar honorários? Essa questão também. E organização. Essas as questões que você analisa, as habilidades marcantes suas, juntamente com aquelas habilidades que você precisa aprender para alcançar aquilo que você quer, é uma análise do ambiente interno. É interno seu, é um autoconhecimento em que você verifica o que você é bom e onde você tem que melhorar. Agora passemos a uma análise de um outro ambiente. Quando as suas habilidades estão em evidência, ou seja, quando as suas características marcantes estão em evidência, quando você está se utilizando do seu maior potencial, quais são as oportunidades que surgem no mercado para você quando você está se utilizando do seu maior potencial? Onde você pode aplicar as suas habilidades mais fortes? Aqui também exemplificativo, coloquei aqui, vaga de um cargo de liderança, elaboração de peças de maior complexidade, no caso um mandado de segurança, uma ação rescisória. Surgiu essa oportunidade, pode ser que você desenvolva essa habilidade e mostre para aquele escritório que você consegue fazer isso muito bem. E também potenciais clientes e parcerias. Por outro lado, e quando você não está usando o seu maior potencial? E quando você não está se mostrando as suas maiores características, as características mais marcantes? Quais são as ameaças existentes quando você não está dando o seu melhor? Tudo aqui por questão de obviedade: perda de potencial cliente, perda de potencial parceria e também não passar numa entrevista de emprego. Essa, olhando em cima, tratamos do ambiente interno. Nesse caso, estamos analisando o ambiente do mercado, que denominamos como ambiente externo. Essa forma de análise é a ferramenta utilizada que chamamos de SWOT pessoal ou profissional. No Brasil, no caso, denominamos como FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Posteriormente, a partir do momento que você já tem claro para você quais são as suas forças, quais são aqueles pontos que você precisa melhorar, quais são as oportunidades existentes no mercado e onde você pode utilizar as suas maiores habilidades,
somado também ao fato de você consegue verificar quais são as ameaças existentes, você parte para o próximo passo, que é definição do seu objetivo. Você precisa definir o que você quer. Repito, dito aqui agora há pouco pelo Dr. Felipe, você quer ser advogado? Aí repito, você quer ser advogado? Ou você quer ser concursado? Ou você quer ser sócio, associado? Que seja. Defina o seu objetivo, mas ele tem que ser de uma forma específica. Vamos supor, o que você busca na advocacia? É aumentar 40% do seu faturamento? É captar X clientes específicos? Por exemplo, vamos supor que você fala, não, em 2020 eu quero captar mais clientes. Tá, mas quantos clientes você quer ter em 2020? Quais clientes você quer ter em 2020? Pessoa jurídica, pessoa física? Qual área que ele está atuando? Qual a área que você atua? Especifique isso. Você consegue mensurar esse objetivo, tem uma métrica de resultados para verificar que está dando certo o que você está fazendo? Por outro lado, também temos que ver o que você busca. É impossível de se obter ou é atingível? De nada adianta você colocar aquelas metas lindas, maravilhosas, nobres, mas que é impossível naquele momento de se obter. Por exemplo, não, eu quero ter 200 clientes até 1º de janeiro. Sim, não vou dizer que é totalmente impossível, mas você com certeza, provavelmente, vai ser muito difícil de conseguir isso. E quais as consequências? Você passa a ficar desmotivado, desanimado, e aí começa a reclamar da profissão, que a advocacia é difícil, que a advocacia está saturada, que os clientes não querem, que seja. Aí começam a surgir as objeções e as famosas desculpas e historinhas. Uma questão muito importante. Isso que você busca é relevante? O que eu quero dizer com isso? Qual que é a importância disso que você definiu? O que é que você vai ganhar com isso? Quais são os benefícios que você vai gerar para as pessoas ao seu redor? Quais são os benefícios que vai gerar para você? E por fim, mas não menos importante, em quanto tempo você vai precisar ter para terminar isso? Qual é o prazo de conclusão? Você precisa definir, inclusive, o tempo e o prazo que você quer aquilo. Mas olha só, falamos agora de SWOT, essa aqui é também a definição de um objetivo. SMART, onde você especifica aquele objetivo que você deseja alcançar, mas falaremos agora de uma habilidade extremamente necessária que determina, inclusive, a velocidade daquilo que para que você alcance aquilo que você está buscando. É uma habilidade que todo escritório de advocacia deseja do seu profissional, que todo companheiro ou companheira deseja também do seu companheiro ou companheira. Essa habilidade se resume na seguinte palavra: foco. Foco. O que é foco? É a capacidade de você concentrar a sua energia num único ponto e ainda estar blindado de todas as distrações que com certeza surgem ao seu redor. Com certeza vocês já viram pessoas que estudam, em menos de um ano já passam em concursos públicos muito difíceis. Ou então vocês têm colegas que começam a realizar os mesmos prazos que você tem, e ele ou ela termina antes de você com uma enorme qualidade. Por quê? Porque ele tem foco. Mas foco, só para utilizar essa palavra, fica muito genérico. Precisamos definir ainda mais o que é foco. E, nesse caso, eu me utilizo do livro do Poder da Ação, do Paulo Vieira, em que ele subdivide foco em 3 etapas. Primeiro foco. Foco visionário. Foco visionário é o foco que todos nós conhecemos, que todo mundo aqui sabe. É o quê? É você definir um determinado objetivo. Olha, eu quero captar 10 clientes até março de 2020. Pronto. É tão claro para você que você fecha os olhos e imagina aquilo acontecendo. Isso é foco visionário. Mas existe um outro lado do foco que nós não temos conhecimento. A maioria de nós não tem conhecimento, que é o foco comportamental. O que é o foco comportamental? O foco comportamental ele diz respeito ao como você se comunica, ao que você fala, o que você pensa e como você se sente em relação àquilo que você definiu que você quer. O que isso quer dizer? Comunicação. Quando você tem clareza daquilo que você busca, no caso, foco visionário, eu falei a questão de captar 10 clientes. Como que você vai comunicar isso? Como você vai se utilizar do foco comportamental? Você fala com seus colegas sobre isso, você fala sobre técnicas de captação de clientes, você conversa com outros escritórios, você conversa com outros advogados profissionais mais experientes, você fala sobre isso, você fala sobre empreendedorismo, sobre como criar, como abrir o seu escritório, você fala
muito sobre empreendedorismo e captação de clientes. Você está falando sobre isso. Outra questão, de pensar sobre isso. Como que você pensa sobre isso? Você, mesma coisa, assiste vídeos, lê livros, faz cursos a respeito de como captar clientes, de como trabalhar com empreendedorismo. E a questão do sentimento. O sentimento nada mais é que você fazer seus ensaios mentais, onde você, no final do dia, antes de dormir mesmo, você fecha os olhos e visualiza de uma forma muito clara exatamente aquele ponto final do que você deseja, você ainda sente aquilo. E aqui eu dou um exemplo meu, onde quando eu estudei sobre isso, eu percebi exatamente onde isso aconteceu na minha vida. Onde isso aqui fez total sentido para mim. Foi na questão da prova do AB. Eu fiz 3 vezes, eu só fui passar na 3ª vez na prova do AB. Mas é o seguinte, eu digo que eu passei na 3ª vez, mas foi na única vez que eu estudei certo. Foi a única vez que eu me comportei do jeito certo que eu passei na prova do AB. Que foi o seguinte, eu tinha meu foco claro, eu quero a data da prova, beleza, eu quero passar naquela prova. Pronto, já tinha a data. Mas como que eu me comunicava, como que eu me comportava a respeito daquela prova que eu tinha que fazer? Qual era o ambiente que eu estava inserido? Eu estava num escritório de advocacia na época, estagiando, em que praticamente todos os advogados que estavam ao meu redor eram estressados, me cobravam demais, não somente eu, como todos os outros estagiários também. O coordenador falava para mim, Wilson, não precisa estudar não, tira 6 que é 10, passa, tá tranquilo. Fora outras pessoas muito próximas a mim, falavam para não advogar, que é muito difícil, que é saturado, é muito trabalhoso, para fazer concurso público que tivesse estabilidade. Eu estava neste mundo, eu estava comunicando com essas pessoas, eu estava pensando como elas pensam. O resultado não poderia ser diferente, não fui aprovado. A partir do momento em que eu mudei o ambiente que eu estava inserido, comecei a conversar com pessoas que queriam passar na prova da AB, comecei a estudar todos os dias, sem parar não, né? Mas assim, todos os dias, com maior frequência, trocando experiência com pessoas que também não haviam passado de primeira, mas estavam estudando de uma melhor forma. Eu estava pensando sempre na prova, já não somente pensando, antes de dormir, na minha mente eu ficava, eu já estou com a prova da AB na mão, a carteirinha da AB na mão, eu já me sentia como advogado. Foi exatamente este momento que eu percebo que o foco comportamental fez a diferença na minha vida. E o resultado, eu só errei um único item na prova e fui aprovado. O último foco, que também quase ninguém fala, que é o foco consistente. O foco consistente, de uma forma bem resumida, é o seguinte, é fazer o que é necessário pelo tempo que é necessário ser feito. Você definiu o que quer, tá? Foco visionário. Já se comunica, já sente e pensa sobre aquilo. Agora basta ir degrau por degrau. Não pule etapas. Seja consistente. Tenha disciplina no que você tem que fazer, que você vai alcançar. Como mostrei aquela foto lá no início, né? Aquela foto da estrada e tal. Lá foi o início de uma mudança literal na minha vida, que me fez inclusive estar aqui hoje no palco com vocês, a convite do Dr. Adriano, claro, que novamente agradeço, mas decorreu justamente dessa mudança na minha mente, mudança de comportamento, a mudança do meu foco, como eu iria trabalhar a partir de então. Falamos aqui, pessoal, de SWOT, Objetivos SMART e de foco. Agora eu convido a vocês a apresentá-los um modelo de negócio, vou deixar aqui, um modelo de negócios criado pelo consultor suíço Alexander Osterwald. A pronúncia está top, né? Então, só Alexander eu vou deixar, em que nos seus estudos de pesquisas com faculdades, em consultas com os empresários, ele percebeu que os empreendedores em geral necessitavam de uma clareza maior, de um mapa que trazia de uma forma intuitiva, didática e clara para os donos das empresas todos os componentes importantes ali existentes, para que ele conseguisse ver todas as etapas daquela empresa, para fins de sustentar o seu negócio. No caso, é um modelo de negócios que vamos criar aqui juntos. Vou fazer a título exemplificativo aqui com vocês um modelo de negócio conforme Alexander. Como você inicia? Lembrando que teve aquelas etapas anteriores. Você inicia com a segmentação de clientes. Quem é o seu cliente? No caso do exemplo que vou deixar aqui, desse modelo de negócio que vamos criar, trata-se de empresas que sofrem ações referentes ao acidente de trabalho ou doença ocupacional. Próximo item que você vai observar.
Qual é a transformação que o seu cliente busca? Qual que é o problema que o seu cliente está sofrendo? Qual que é a dor que ele tem? Qual que é a solução que o seu cliente busca? Nesse caso, só a título exemplificativo, eu coloquei aqui alguns itens. Redução de valores das ações, no caso, possíveis acordos. Redução dos riscos a fim de prevenir os acidentes e também as futuras ações. Eliminar passivos trabalhistas a fim de aumentar o seu faturamento. A empresa quer lucrar sempre. E também manter a sua equipe engajada e produtiva. Próximo item. Quais são as atividades que você vai realizar a fim de solucionar o problema daquele cliente? Aqui coloquei algumas. Defesas judiciais, no caso, para fins da defesa das ações contenciosas, consultorias preventivas, parecer ou relatórios, artigos jurídicos. Claro, você pode incluir outras de acordo com o cliente, de acordo com o negócio que você vai criar. Próximo item. Quais são os recursos necessários para você utilizar das suas atividades para solucionar aquele problema? Recursos chaves. Aqui também. Especialização numa determinada área. Livros, cursos, local e equipamentos. Local onde você vai fazer as suas reuniões. Onde o cliente vai te encontrar. Você possui notebook, possui o computador. Como é que é? Quais são os recursos necessários para você utilizar das suas atividades para fins de solucionar o problema daquele cliente. Vão percebendo que cada um desses itens conecta ao anterior. De forma que, se um dos itens estiver em disfunção, vai dar tudo errado. Precisa estar todo mundo conectado e fazer sentido para você. Próximo item, custos. Quais são os seus custos fixos e variáveis? Temos aqui a anuidade do AB, alimentação, tributos, INSS, imposto de renda, aluguel e luz, deslocamento. Próximo item, fontes de receita. O que isso quer dizer? De onde vai vir a receita para fazer tudo isso aqui funcionar? Aqui listei alguns exemplos. Contrato de honorários, no caso, um pacote mensal, consultorias, treinamento sobre prevenção contra acidentes do trabalho, mentoria para advogados, ou cursos seus próprios que você pode oferecer. De onde vai vir a receita para fazer tudo isso aqui funcionar? Posteriormente, relacionamento com clientes. Como que você vai se relacionar com o seu cliente? Quais são as formas de relacionamento com o seu cliente? Seria por vídeos, e-books, palestras, seminários, workshop, cartão de visita, ou então algum outro que você compreenda que vai ser, que você trabalha, que você vai fazer com que você se relacione com o seu cliente. Quais são os canais de comunicação com esse cliente? Aqui listei alguns também. Site, redes sociais, blog jurídico. Aqui tem que ter muita atenção, porque caso o seu cliente não seja adepto, né, ao mundo digital, não esteja lá sempre na área digital, é bem provável que se você se utilizar somente das mídias sociais, você pode não ter aquele efeito, aquele resultado que você deseja. Então você tem que compreender onde o seu cliente está. Vamos supor que esteja no mercado digital, aí use isso aqui à vontade, que com certeza ele vai te encontrar. E por fim, as parcerias, a fim de ajudar na sua fonte de receita. Temos aqui profissionais de outros estados, profissionais de outras áreas, engenheiro ou técnico de segurança e medicina do trabalho, que pode auxiliar você a realizar os treinamentos sobre prevenção contra acidentes do trabalho. Isso aqui é ciclo, pessoal. Isso aqui você sempre vai preenchendo e não é algo definitivo. Você preenche, verifica o que pode melhorar, verifica o que você tem que descartar, o que você está perdendo tempo aqui, e perda de tempo é perda de dinheiro. Então você descarta mesmo, altera, melhora e vai, ao longo do tempo, você vai revisando esse seu modelo de negócios. Esse modelo de negócio é denominado Canvas, que é criado pelo Alexander, o consultor suíço Alexander Osterwald. Não sei, a pronúncia não está boa. Enfim, agora, como que vamos fazer para sair daquele primeiro bloco até o último e dar certo, de uma forma que você foque, não se deixe se distrair, você consiga fazer isso de uma forma correta, nem digo nem correta, mas que você consiga seguir todo o passo a passo aqui apresentado, você consiga olhar para o seu trabalho, o seu modelo de negócios e fazer total sentido para você. Bom, aí nesse caso, aí é uma matéria para o próximo episódio,
que eu vou apresentar para vocês é uma outra oportunidade para fazer com que você observe tudo isso, todo o modelo Canvas de uma forma muito mais detalhada, inclusive para olhar o seu trabalho, como a gente pode aplicar no seu escritório. E mais, a pedido do doutor Adriano aqui também, para não deixar o pessoal na mão, para oferecer um presente a vocês, inclusive com o Natal próximo. Eu, como havia dito, também trabalho com questões de treinamento para advogados iniciantes, faço também mentoria para os advogados iniciantes, vivo também sugestões do mercado de trabalho. Nesse treinamento eu foco, além do que nós trabalhamos hoje, mudança comportamental, eliminação de sabotadores, é o que te atrasa, aumento da produtividade, uma maior clareza daquilo que você vai ter que definir para caminhar no seu planejamento, fortalecimento do seu posicionamento, se tornar referência. Mas, como presente para todos aqui presentes hoje, que se dispuseram do seu tempo, estão aqui já depois de 9 horas da noite, nossa, 9h30, plena terça-feira, depois de um longo dia de trabalho, eu digo que eu tenho 2 vagas para oferecer de uma forma gratuita para os presentes. E como que vai ser essa vaga, para o preenchimento dessa vaga? Basta me mandar por e-mail a resposta o que eu aprendi hoje e o que eu vou fazer a partir de agora. Os meus contatos estão aqui. Eu peço que me envie esse e-mail até quinta-feira, às 20 horas. Que sexta-feira eu vou anunciar quem ganhou uma das 2 vagas. Serão somente 2 vagas para fazer esse treinamento e mentoria comigo. E na sexta-feira eu anuncio quem ganhou. As melhores respostas, as respostas que mais me comoverem, é quem vão ganhar. Pessoal, muito obrigado a todos novamente. Agradeço a presença de todos. Desejo a todos um excelente final de noite, uma excelente semana a todos. Boa noite, obrigado.